Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou pesquisador da Universidade de Brasília e nessa aula eu vou falar para você sobre a dispersão de frutos e sementes de espécies arbóreas do bioma cerrado. Primeiramente, você já deve ter visto essa imagem. E aqui o que eu quero apontar é que o bioma cerrado, como você percebe aqui, ele é o único bioma brasileiro que faz fronteira com todos os outros biomas. Ele só não faz com o Pampa, que está lá embaixo. Então, ele recebe influência direta, tanto de fauna quanto de flora, de todos os outros biomas. Isso faz, então, com que o bioma cerrado seja uma área de elevada biodiversidade. Você já deve ter ouvido falar também que no bioma cerrado tem cerca de 12 mil espécies de plantas e 40% delas é endêmica, ou seja, só ocorre no bioma cerrado. Temos no bioma cerrado também cerca de 2.500 espécies de vertebrados, que são as aves, os mamíferos, répteis, peixes. Dessas espécies de plantas, há uma estimativa de que de 3 a 4 mil espécies produzem, então, frutos que são consumidos pela fauna. E que 50% das espécies de aves, mamíferos, morcegos, seja, então, frugívora, inclua frutos em sua dieta. Para falar, então, de dispersão, vamos começar, então, definindo o que é dispersão. Aqui uma definição bem simples também, do pesquisador Van der Pil. Ele diz que dispersão é o transporte da unidade de dispersão, como frutos e sementes, a partir da planta-mãe para novos locais. E por que é importante, então, ter essa dispersão para locais afastados da planta-mãe? Bem, primeiro, próximo à planta-mãe é um local que tem muita competição, tanto com a própria planta-mãe, por nutrientes, por luminosidade, e também é uma área que tem uma maior presença de predadores. Então não é um sítio muito favorável para a germinação e estabelecimento dessas futuras plantas. A dispersão também é importante para favorecer a colonização de novos locais, ou seja, essa planta vai ser transportada para outros ambientes, ocorrerão interações com outras populações e com isso irá aumentar então a variabilidade genética dessa espécie. Muito bem, mas quais fatores favorecem a dispersão? Como já falei em uma outra aula, as plantas não se movem, elas precisam então de algum meio que facilite com que elas sejam transportadas de um local para outro. Então, assim como na polinização, temos na dispersão os agentes dispersores. E um fator também que contribui para o transporte do diásporo, do fruto da semente, é a morfologia dele. A morfologia do fruto da semente vai estar diretamente, então, ligado com o modo de dispersão que ele vai ter. Veremos isso logo em seguida. E lembrando, então, que frutos e sementes são estruturas que evoluíram para auxiliar na proteção e propagação do embrião e que dará origem a uma nova planta. Vamos falar, então, dos diferentes mecanismos de dispersão. Primeiramente, a dispersão pelo vento, que tem o termo técnico de anemocoria. O que você espera que seja uma característica de um fruto que seja disperso, então, pelo vento? Aqui, talvez, o exemplo mais comum, mais bem conhecido de um fruto disperso pelo vento, que são frutos como o dente de leão, aquele que a gente gosta de brincar, soprando. Quais são as características desse fruto? São frutos leves, alados, tem plumas, tudo isso para facilitar o transporte pelo vento. No bioma cerrado,
esse é um modo de dispersão mais comum em áreas abertas, justamente que tem maior ação do vento, como, por exemplo, então, as formações savânicas e campestres. Aqui, então, alguns exemplos de espécies arbóreas do bioma cerrado bastante conhecidas, muitas delas ornamentais, belíssimas. Temos aqui um fruto seco de um ipê, aqui em cima um fruto seco com sementes aladas de um pau-santo, aqui do guatambu do cerrado e aqui do pau-terra, Quallia grandiflora. Todos esses são frutos secos que durante a maturação eles se abrem para liberar as sementes. Então, contém sementes saladas que serão transportadas pelo vento. Temos aqui em cima uma terminália, em que aqui é o fruto seco alado. Então, o próprio fruto é a unidade de dispersão. Cada tipo de planta dessa possui um padrão de voo para a semente, para o fruto, dependendo então do seu formato morfológico, seu formato aerodinâmico. Então, dependendo do seu formato, cada planta consegue dispersar para mais perto ou mais longe. E temos aqui embaixo também um exemplo de uma paineira do cerrado, né, Ereuteca. Então, são plantas em que as sementes estão envoltas por painas, também para facilitar o transporte pelo vento. Temos também como modo de dispersão a autocoria, que é a dispersão pela própria planta. Quais então são as características de frutos que são autocóricos, frutos que conseguem se autodispersar? Temos aqui também exemplos que ocorrem no cerrado. Aqui é um fruto de Eisenbeckia. Aqui à direita ele ainda está verde e aqui ele já amadureceu. Como é que ele amadurece? Ele vai secando e à medida que ele seca, ele vai criando ali uma pressão interna. Quando ele está maduro, ele estoura. E com isso acaba liberando as sementes para longe. Temos também esse fruto aqui embaixo, que é um fruto de uma leguminosa. Então também é um modo de dispersão bastante comum em leguminosas, em que o fruto vai secando e à medida que ele seca, ele cria uma pressão interna que ele também estoura e libera a semente. Uma planta cultivada que tem esse modo de dispersão, que é bastante conhecida, é a mamona. Então, se você já foi numa plantação de mamona, você já deve ter percebido que, à medida que os frutos vão amadurecendo, eles vão estourando e liberando a semente para longe. Bom, vou falar para você agora, então, da dispersão por animais, a zoocoria. Bom, então, quais características que você espera que seja de frutos que são dispersos pela fauna? Algumas delas são frutos que atraem animais, então, possuem cores chamativas, odores, polpa suculenta. E também são frutos que fornecem recompensas para a fauna. Então, são fontes de alimento e nutriente. Então, a planta, ela também, de uma certa forma, está usando os animais, né, ou oferecendo recompensas, atrativos para esses animais, para que eles, então, façam o serviço de dispersão. Então, temos aqui frutos carnosos, como a pinha do brejo. Temos aqui um coquito, né, um fruto azul, bastante incomum, embora seja comum no cerrado. E temos também frutos secos, em que a unidade de dispersão aqui não é o fruto, mas é uma semente que tem um arilo nutritivo. Então, aqui a fonte de alimento para a fauna é um arilo nutritivo que está envolvendo a semente, como também aqui na pimenta de macaco. Então, são frutos que na maturação se abrem e deixam as sementes à mostra para que as aves, principalmente, se alimentem. Vou falar agora, então, dos principais grupos de animais frugívoros que ocorrem no bioma cerrado. O principal deles, então, é o grupo das aves. Temos aqui nessa figura
algumas aves bastante comuns no bioma cerrado e que se alimentam também de muitos frutos. Então, por exemplo, aqui em cima, à esquerda, temos uma saíra se alimentando então da pinha do brejo, a Magnolia ovata. Temos também o famoso sabiá laranjeira, que é uma espécie também que come muitos frutos. Temos o soldadinho, né, uma espécie de mata de galeria, endêmica do cerrado, é uma espécie bastante bonita, também muito legal encontrar esse bicho no campo. Temos aqui uma pipira preta, Tachyphones rufus, se alimentando aqui nessa foto de um murici. Aqui temos uma esporófila, né, ele está ali numa espécie de micônia, mexerica, Micônia albicans. E temos também aqui uma helênia, guaracava. Todas essas são aves que ocorrem no bioma cerrado. Uma característica importante de frutos que são dispersos e consumidos pela fauna é que devem ser frutos pequenos e coloridos. Como são as aves? As aves são animais que enxergam muito bem, têm uma visão de cores bastante desenvolvida. E também tem um bico que impede que elas consumam então, frutos muito grandes. Então, sementes pequenas e coloridas, frutos pequenos e coloridos, são ideais para dispersão por aves. Mas temos também aves grandes, que conseguem então consumir frutos maiores. Então, por exemplo, aves que consomem frutos no bioma cerrado, temos o tucano, papagaios, araras, temos a gralha do cerrado, temos os mutuns e a ema, que é a maior ave do Brasil. Aqui alguns exemplos de espécies então importantes do ponto de vista do extrativismo, que são então dispersas por aves. Então temos aqui o Euterpiédulis, que é o Palmito jussara, que eu prefiro chamar de açaí do cerrado. Temos aqui também a copaíba, né, que é um fruto seco, né, que ele serve na maturação, e tem essa semente com arilo laranja. E temos aqui embaixo também uma espécie de murici, né? Existem também, então, diversas espécies de murici no cerrado. Uma história interessante envolvendo o Euterpiédulis, ano passado foi publicado na Science um artigo em que eles compararam o tamanho dos frutos em fragmentos mais preservados e em fragmentos menos preservados. Eles verificaram que nos fragmentos mais preservados, o tamanho dos frutos eram maiores e que nesses fragmentos mais preservados também havia ali aves de grande porte, como tucanos, araçaris, que então estava fazendo um serviço de dispersão dessas sementes. Já em fragmentos menores, eles verificaram que o tamanho dos frutos era menor, justamente porque nesses fragmentos menores não tinha animais de grande porte, só tinha passarinho pequeno. Então estava havendo ali uma seleção direta para tamanhos de frutos pequenos. E a gente vê com isso que os animais dispersores eles estão atuando diretamente na morfologia dos frutos que eles consomem. Então, para o extrativismo do açaí, do cerrado, então é interessante a preservação de áreas grandes que possam comportar animais também de grande porte.